Olá, pessoal. Vamos deixar entrar o pessoal. Hoje nós temos um tema muito legal. Nós vamos falar com um grande amigo, o cara que me tira de um monte de enrascada. E daqui a pouco eu apresento ele para vocês. Já vai estar aqui com a gente, o Fabrício. Deixa ele se achar lá e ele já vai chamar nós aqui. Ó, até o professor Carlos tá aí, ó. Tá dando golpe lá na reunião dele só para estar aqui com a gente. Obrigado, Carlos. Deu uma escapada. Ó, o Fabrício já tá chamando. Vou lá pegar ele aqui. Agora aqui, meu amigo Fabrício. Fala, garoto! Fala, Fabiano, e aí, tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tudo Bem? certo, tudo ótimo. Legal. Que bom, deu tudo certo. Cara, queria te agradecer, né, por estar aqui. Sei que tua vida é corrida, tem uma encrenca danada, muitos alunos, muita coisa para fazer, mas queria te agradecer já de cara aqui, antes, né, já de antemão. Vou te apresentar Imagina. para o povo, tá? Já estamos aí com 30 pessoas olhando aqui, mas eu gostaria de apresentar, tá? O Fabrício Delite, ele estudou comigo no curso Como Fazer Bonsai, mas o Fabrício, ele é um cara que ele é biólogo, tá? Formado com doutorado em ecologia aplicada pela USP, e ele é pós-doutor em nanotoxicologia. Não morde. Ó, doutorado em ecologia aplicada, acho que todo mundo mais ou Até menos aí entende. deu tudo certo. Agora pós-doutorado em nanotoxicologia, explica para nós o que é isso, cara. Então, nanotoxicologia é uma área nova da ciência, né, que está se desenvolvendo, começando a se desenvolver agora. Ela estuda o efeito tóxico dos nanomateriais. O que é um nanomaterial? O nanomaterial é um material que a gente produz, que ele é produzido industrialmente ou em laboratório, na escala nanométrica, né? Em 1 nanômetro. Então Entendi. é a ciência que estuda essas partículas, essas partículas de tamanho nanométrico, bem pequenininha. Quando você pega uma substância na escala nanométrica, por exemplo, o ferro, a prata, o ouro, eles são diferentes do que são na escala macrométrica. Então, por exemplo, dependendo do tamanho da partícula do ouro, ele vai muda de cor, né? Ele vai ficar vermelho, ele vai ficar... Então, isso vai depender do tamanho. Se eu fizer com 60 nano, com 70 nano. E aí, como ele muda algumas propriedades, a gente também, né, acredita que muda o efeito sobre os organismos. Será que o ouro, a prata que a gente sabe que é tóxica, será que se a gente pegar ela numa partícula muito pequenininha, ela vai continuar sendo tóxica? Ou ela vai ser mais tóxica ou menos tóxica? Então é isso que a nanotoxicologia faz, ela estuda o efeito desses nanomateriais. Hoje em dia, nanomaterial se encontra já para vender na prateleira do supermercado, né? Praticamente todos os cosméticos, por exemplo, esses mais avançados aí, tem nanomaterial encapsulado, tem nanopartícula na sua formulação. Então, a indústria está crescendo e a gente está correndo atrás para tentar avaliar o efeito desses materiais no ambiente e para os organismos vivos. Isso que é a Tá. nanotoxicologia. Mas isso é em plantas e em animais também? Então, o meu pós-doutorado, quando eu entrei no laboratório, foi com planta, porque é a minha formação, né? Eu sou botânico. E aí foi com planta. Então o meu começo foi com planta. Mas aí a ciência foi, né, foi crescendo, o grupo foi crescendo, foi ficando maior, a gente precisou abranger outros meios, né, outros organismos, e aí hoje em dia a gente trabalha com micro-organismo, com peixe, com nematóide, com planta ainda, né? Então vários organismos para tentar entender esse efeito aí mais numa escala ambiental. Entendi, que legal, cara. Muito bacana. E aí que estreitou a minha relação com os micro-organismos, né? Foi num segundo pós-doutorado que a gente começou a estreitar essas relações, aí entender mais esses efeitos e tudo mais. Entendi. Bacana.
Se tiver alguma pergunta, já vou avisando, tá, Fabrício? Aí eu vou anotando aqui para não perder a Beleza? linha. Se eu souber, E, respondo. se souber, responde. E se não souber, a gente faz uma outra mais lá na frente, de repente, para Para tentar responder. É isso poder aí. responder essas perguntas, né? É isso aí. Já tem gente perguntando alguma coisa aqui, mas daqui a pouco eu faço aí para não sair do meu esquema aqui. Ai, ai. Então tá, cara, a maior dúvida que a gente tem em adubação, normalmente é quais as vantagens reais que a gente tem da adubação orgânica, com micro-organismos ou não, né? Certo. Em cima da adubação inorgânica, que seria a adubação química. Alguma coisa breve, assim, que tem como Então, ser breve. a gente sempre que fala de adubação, a gente tem que pensar em qual a finalidade, para que a gente está usando, né? No nosso caso aqui, o foco é o bonsai, né? E mesmo o bonsai, a gente subdivide essa utilização dele em várias fases do bonsai, né? Mas, grosso modo e brevemente, a adubação orgânica, primeiro, ela é mais sustentável, né? Ela geralmente é produzida a partir de resíduo da indústria, resíduo de uma outra cadeia produtiva. Então, você está reaproveitando, né? Colocando valor numa substância que estaria incomodando ali no meio ambiente. E quando a gente fala só da planta, a absorção desse micronutriente, a disponibilidade desse micronutriente quando ele é fornecido para a planta de forma orgânica, ele é mais suave e por mais tempo. Então, a adubação orgânica, esse efeito dela vai permanecer no solo por mais tempo, né? Isso não quer dizer que eu possa usar a adubação orgânica para qualquer coisa, né? É aquilo que eu falei. Eu vou ter usos e usos, mas a adubação orgânica e principalmente quando eu quero levar em consideração a saúde do solo. Quando a gente planta bonsai, a gente tem um substrato e a gente trabalha com planta perene, que a gente vai ter a planta por 20 anos, por 30 anos, sei lá. Então a saúde desse solo é muito importante, né? E com esses micro-organismos, com esse equilíbrio que a adubação orgânica traz, você consegue garantir um pouco mais de saúde aí nesse solo, nesse substrato. Ele fica mais saudável para as plantas. Você pode usar ele por mais tempo, né? Sei. É um solo vivo. Isso. E também que pode suprir a planta de necessidades que às vezes o adubo químico não pode. Porque é aquilo, o adubo químico você fornece ele na forma, sei lá, em pó, granulado, dissolvido em água. A absorção da planta, ela tem que ser muito rápida, né? A planta tem que pegar aquilo, porque senão na próxima rega você já vai estar lavando o seu adubo. Você vai lixiviar, né? Se for na agricultura, vai parar em corpo d'água. Se for no nosso vaso, vai para o quintal fora, né? E isso é muito menor quando a gente está falando de adubação orgânica. Só que aí vem a vantagem da adubação química, que é a produtividade, né? Como você fornece uma grande quantidade de nutriente para a planta de uma forma muito rápida, então essa produtividade ela vai ser aumentada também. É por isso que, por exemplo, em cultura anual, soja, milho, né? Eu preciso colocar essa adubação química, porque eu preciso maximizar a minha produção e aí a saúde do solo não é nem tão preocupante, né? Nesse contexto, porque todo ano eu vou estar reformulando esse solo, cuidando dele novamente, né? Então aí, para essa produtividade ser maximizada só com adubação orgânica. E daí que vem aquela conversa que a gente teve, que é a do consórcio, né? Você, de acordo com a sua necessidade, fazer o consórcio aí. E o que seria o consórcio? Só não pode esquecer para o consórcio que a adubação química ela vai ter efeito sobre os micro-organismos, por exemplo. Isso. Até tiveram uma pergunta que já rodou e eu ia anotar para depois, mas eu acho que tem tudo a ver agora. Qual que é o efeito da adubação química? Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer adubação química na forma foliar nas minhas plantas. Tá.
porque eu acho que a absorção é mais rápida e geralmente eu faço adubação química quando eu preciso que a produção seja maximizada. Eu quero que dê uma brotação boa, eu quero que as raízes cresçam legal e tal. E aí eu faço essa adubação foliar. Por que eu uso a foliar? Porque você diminui o impacto desse adubo químico no solo, né? Ele vai para lá também, né, Fabrício? Porque vai lavar, vai chover. Vai, porque você tem que aplicar em grande quantidade, acaba pingando, acaba lavando, mas é menos do que se você aplicar ali direto no solo. Direto no solo. E aí também tem que ver casos de formulação e tudo mais, né? Mas o que acontece? Já é comprovado cientificamente que o excesso de sal, que é o que a gente faz quando a gente aduba, a gente põe uma solução em excesso de sal ali naquele solo, ele vai reduzir a quantidade e a população de micro-organismos. Então a gente tem trabalhos, por exemplo, no nosso grupo, que mostra que você tem lá a planta crescendo, quando você coloca o solo, o substrato tem um conjunto lá de 20 micro-organismos na sua microbiota. Então tem uma população ali equilibrada de 20 micro-organismos. Depois da adubação, você faz a análise desse solo, você vai ver lá que tem 10, 8. Né? Isso não significa que eu diminuí minha quantidade de micro-organismos. Pode ser que se eu conseguir separar ele do solo e pesar, eu vou ter a mesma quantidade, mas eu vou ter uma diversidade menor. Eu tenho uma população menor. E aí, para o meio ambiente, é o seguinte, para a biologia é assim, diminuiu a diversidade, você tem prejuízo. Tem que ser o mais diverso possível para você, quanto mais diverso, mais saudável está o ambiente, mais equilibrado está o ambiente. Porque às vezes você tem uma população ali pequena de micro-organismos que produz algo que é essencial para a planta. Ou produz algo que é essencial para um outro micro-organismo que está produzindo algo para a planta. E aí você diminui, ele se extingue, você perde esse papel dele dentro da microbiota. Mas às vezes, dependendo do que a adubação sempre tem um objetivo clássico do que você, a adubação é para o que você quer. Você tem que pensar o que você quer para você escolher a adubação, né? E aí, se você tiver que maximizar a sua produção naquele momento, a brotação, ramificação, e aí você vai fazer o custo, quando eu uso, por exemplo, para fazer o consórcio. Tá. Uma coisa que o pessoal usa, eu já vi várias pessoas usando, né? Eles fazem aquela trouxinha, bota um tipo de bocache, alguma coisa orgânica e coloca normalmente o pessoal está perguntando aqui também sobre o osmocote ou basacote ou algum de liberação lenta. Químico é químico, gente. Vai ser liberado devagar ou rápido. Químico né? O inorgânico vai ser da mesma coisa. Isso. Né? Isso, no caso de bonsai, então vamos botar em questão de quais fases realmente seria interessante usar, interessante usar para o bonsai, como tu estava falando antes, a gente tem uma ideia de guardar ele, aquele substrato vai ficar alguns anos, às vezes, quando é uma planta maior, e a saúde dele é muito importante porque é uma planta longeva, não é uma planta anual, que a gente vai querer que ela cresça rápido, porque, tipo, sei lá, soja, qualquer coisa que vai cortar tudo e vai mudar tudo de novo. Não vai ter tanto problema, impacto na planta. Lógico que vai ter outros impactos ambientais e tudo mais, no qual eu vou perguntar depois para ti. Mas, isso daí é interessante no bonsai, ou plantas. Eu vejo muita gente com um bonsai bem desenvolvido, bem ramificado, já praticamente o que a gente poderia dizer que quase pronto, né? Uma planta já ramificada, com tamanho, calibre, em vaso e tudo mais, e o pessoal botando os dois juntos, misturando. Queria a tua opinião sobre isso. Então, esse consórcio aí, ele é bem vantajoso. Ele é bem vantajoso, porque você acaba aproveitando as vantagens das duas formas de adubação, né? No caso do osmocote, ele, por mais que ele seja ainda um adubo inorgânico, né, um adubo químico, essa liberação lenta dele ajuda um pouco a você diminuir esse dano, né,
Não é? O efeito que o adubo químico teria sobre a microbiota, ele é um pouco diminuído quando você tem o osmocote. Lógico que se você, quando a gente está falando em bonsai, a gente faz regas gigantes, né? Então você lava bem aquela estrutura, às vezes mais de uma vez por dia, então o efeito acaba sendo um pelo outro. O que acontece é o seguinte, sempre que eu tiver sal, sempre que eu tiver liberação de íon, liberação de inorgânicos dentro do meu solo, isso vai afetar quase sempre de maneira negativa a minha microbiota. Então esse excesso ali vai causar esse efeito. Mas o consórcio, ele é vantajoso nesse aspecto, de eu conseguir juntar, porque, por exemplo, você faz a trouxinha, aquela trouxinha lá tem efeito por quanto tempo, né? Com certeza o orgânico que está ali, se ele for bem, a trouxinha for bem feita e tudo mais, ele vai ser liberado com mais tempo. E outra, você consegue promover no orgânico que está ali nessa trouxinha o crescimento de alguns micro-organismos. Lógico, muito pouco e os mais cascadura, né? Os menos sensíveis. E aí que vão trabalhar também esse adubo aí, esse fertilizante, e isso vai ser liberado no solo. Né? Tá. E isso, mesmo usando os dois juntos, teve até uma pergunta ali, eu ia fazer essa pergunta também para ti. Esse mesmo, não interessa se ele é de liberação lenta ou não, mas eles têm datas diferentes, tipo o osmocote normalmente é no mínimo 6, 8, 6, 9, 12 meses. E o orgânico não aguenta mais que 45 dias, aquilo ali não vai ter mais nada, vai ter massa orgânica. Você vai acabar ficando só com o osmocote aí. Só com o osmocote, exatamente. E nesse caso, esse adubo químico, esses sais que estão sendo liberados ali, eles vão, de repente, acabar com algumas colônias, alguma parte da colônia, com alguns micro-organismos que não vão aguentar essa liberação de algum tipo de sais. Isso, sem falar que você mexe com outros parâmetros do solo quando você faz adubação com íons, né? Você pode afetar o pH, você pode afetar o balanço entre um íon e outro, né? Quando você sobe, por exemplo, a concentração de ferro, você diminui a capacidade da planta absorver certos metais. Então isso vai variar bastante. Coisa que é muito mais difícil quando você faz o orgânico, porque no orgânico essa liberação é lenta, né? O orgânico ele precisa ser trabalhado primeiro para depois ser fornecido para a planta. Então isso vai sendo aos poucos e o equilíbrio tem mais tempo para se formar e se estabelecer no solo. E aí você consegue esse efeito aí nocivo, ele é minimizado quando a gente compara com a adubação inorgânica. Certo. Tá. Pois é que assim, né, muito se fala assim, né, em usar o químico na produção inicial, né, o pessoal fala muito assim, principalmente no bonsai, lógico, tem gente que, uma vez eu até estava conversando contigo sobre o pessoal que produz, tem hectares, logicamente, eles iniciam, não vão ficar usando, não tem nem condição, acho ainda, pelo menos aqui, eu já ouvi falar que trabalham dessa forma em alguns lugares, tipo na China, em um lugar ou outro, né, coisa de arroz e tudo mais, em cima dos micro-organismos eficientes. Uhum. Mas a gente sabe que é bem complicado. Então, se alguém quer ter o seu pré-bonsai e desenvolver ele de forma mais forte, mais rápida, é assim ainda interessante trabalhar com inorgânico, sendo que esse substrato, lógico que ele vai ser trocado, vai ser lavado e vai ser colocado outro mais lá na frente, mas a estrutura até da planta é interessante fazer isso e depois, então, quando ela começar a tomar mais rumo como bonsai, daí trabalhar com orgânico, com micro-organismos, ou já no caso do bonsai, é realmente interessante já trabalhar desde o início com o orgânico, com micro-organismos e tudo mais? Fabiano, eu acho que é interessante você trabalhar desde o início com o inorgânico e com o micro-organismo e tudo mais. Só que eu acho que para produção é inviável. Você não consegue fazer isso. Para produção é tipo uma bonsai do campo, que vem de milhares e milhares, mas para quem tem 100, 200 bonsai, que é uma quantidade mais ou menos grande já, para quem tem bonsai, é colecionador ou cultiva,
Tu acha a mesma coisa? Então, se você é colecionador e você cultiva a sua planta, eu acho que você deveria se preocupar a longo prazo com essa planta. A longo prazo com essa planta, a longo prazo com o substrato onde ela está sendo cultivada. E aí, nesse caso, os estudos mostram que se você usar adubação inorgânica e o uso dos micro-organismos, eles garantem essa saúde da planta e o desenvolvimento dela a longo prazo. Né? Então, isso para o colecionador. Eu acho muito difícil você falar alguém que, por exemplo, que produz para vender pré-bonsai. O cara vai produzir uma infinidade de coisas. Então, aí... até porque o cara que quando comprar um pré-bonsai, a primeira coisa que ele vai fazer é trocar aquele substrato, né? E aí você dificilmente vai colocar um substrato daquela qualidade. Muito provavelmente, quando você compra um bonsai e leva para sua casa, você vai trocar ele por um substrato de qualidade superior, usar uma adubação de qualidade superior, porque você tem menos planta, você tem possibilidade de fazer isso. O cuidado com ele você fazer com mais qualidade, pensando mais a longo prazo, né? E aí, nesse caso, sem dúvida, na minha opinião, a adubação orgânica ela se mostra mais eficiente. Sim. E também em questão de saúde, tipo, eu tenho criança em casa, tem cachorro, tem gente que tem gato que anda arrastando em tudo, bichinho, às vezes até galinha que fica bicando no chão o tempo todo, ciscando. Então, para a saúde geral, tanto dos animais também, além, sem falar em solo, em lençol freático e tudo mais, ainda assim é mais interessante então o orgânico. Eu acho que não. Se você pensar em adubação orgânica para bonsai em casa, esse efeito tóxico do fertilizante para criança, gato, cachorro, ele é praticamente desprezível. Você não vai conseguir, né? A não ser que a não ser que o cara pega um lá e come aquilo de colherada, mas não é o caso, né? Porque, na verdade, você está falando de sal, né? Aquilo ali, o adubo orgânico é sempre sal, é rocha moída, né? Então não tem muito esse efeito tóxico. Agora, o efeito que você vai ter é para o ambiente, isso com certeza, né? Porque, por exemplo, você vai estar lixiviando todo aquele material inorgânico diretamente no solo, no substrato onde está ali embaixo, né? Então aí você vai ter a alta concentração de compostos inorgânicos em corpos d'água, em solo, ela é extremamente nociva. Certo. Mas isso é muito mais visível quando a gente fala de grandes culturas, né? Quando a gente fala de soja, quando a gente fala... no cultivo doméstico, isso é quase desprezível. Uma vez eu estava com muito isso na cabeça, cara. Então a gente acaba meio que indo por um rumo e não olha muito para o lado, e eu não sou assim, eu gosto de estudar mesmo e entender o porquê. E aí eu comecei a fazer um estudo sobre câncer relacionado a plantas por causa de adubação química e tudo mais. Lógico, é um estudo meu, totalmente empírico, na internet, coisas desse tipo. Mas vale como tal, mesmo sendo uma coisa miúda, mas vale porque eu fui em cima de vários estudos que eu tive alcance. E realmente eu vi que não tinha nada que comprovasse cientificamente. Aí agora a gente também fica em cima de um muro danado, porque teve alguns, lógico, que esses que eu li eram meio que Wikipédia da vida, então a gente não tem muito como levar em consideração a seriedade da coisa, mas falava que o que acontece? A indústria química ela é muito poderosa e acaba que eles dão uma abafada nesse tipo de coisa para não... E quem trabalha de forma orgânica acaba não tendo toda aquela força, porque de repente não dá tanto dinheiro. A gente sabe que é muito fácil fazer adubo orgânico em casa, ele sai barato, ele é saudável e tudo mais, mas o químico tu tem que comprar, porque não tem como tu fazer adubo químico. E ele é barato em si, mas, né, tu vai lá e compra 1 quilo de 10-10-10 com NPK, é barato em relação, dura um monte, né, para sempre, né? É fácil de aplicar e tudo mais. Isso, é tranquilo, né? Mas isso tudo gera uma economia fortíssima, né? Então aí você tocou numa questão que é aí a outra ponta da história, que é o impacto da produção dos adubos inorgânicos, que esse sim é prejudicial ao ecossistema.
qualquer adubo inorgânico que você pensar aí, você tem um impacto muito grande. Vamos imaginar que eu encontro uma jazida de fosfato lá em Minas Gerais. E aí eu vou usar aquele fosfato para fazer adubo orgânico. Eu vou ter que fazer um buraco no solo, eu vou ter que retirar uma montanha, eu vou ter que causar um impacto muito grande. E a produção, por exemplo, essa produção é a que tem menos impacto. Né? Se você falar, por exemplo, nos adubos nitrogenados, cara, a produção de adubo nitrogenado causa um impacto, né, enorme no ecossistema. Você tem uma produção de resíduo gigante e tudo mais. Então, mesmo o mais simples de ser produzido, menos danoso, o adubo químico ele ainda vai ter um efeito sobre o ecossistema. Só que é o seguinte, a gente não vive sem o adubo químico. O planeta, a humanidade não existe sem adubação química. Então a gente está fazendo o quê? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar de maneira consciente, esse que é o papel da ciência aí, desenvolver plantas, desenvolver técnicas de preservação de solo, desenvolver técnicas de aplicação desse adubo cada vez mais eficientes, para que eu possa usar cada vez menos e produzir cada vez menos e gastar cada vez menos. Essa que é o papel nosso aí. Mas é impossível você abastecer 7 bilhões de pessoas com alta qualidade se você não fornecer essa adubação química aí. Então não tem como. Agora, isso não quer dizer que eu, no meu bonsai, não posso escolher usar o mais correto ambientalmente. E aí é uma escolha que eu faço. Eu vou falar para você, Fabiano, 90% da escolha de eu usar adubação inorgânica nas minhas plantas é por conta disso. Não é nem o efeito, não é nem tanto a qualidade, tudo mais que lógico, a gente sabe com o uso e tudo mais que ela se mantém equiparada e tal, mas a primeira coisa que me fez escolher a adubação orgânica é esse impacto. Que aí você vai diminuir esse impacto no planeta. Essa é a motivação maior. E o bonsai, a cultura do bonsai tem muito isso, né? Tem uma filosofia por trás e tudo mais, e preservação. Mas tem pessoal meio malandro, sabe? A gente tem isso, todo mundo pensa, né? A turminha do Paz e Amor, adora a natureza, entra nisso por causa da filosofia bonsai adora planta, mas dá uma preguiça de ficar adubando semanalmente com EM. Então vou lá botar os compotes, que se dane, eu já tenho 5, nossa, se fosse um, né? Tem muito disso. Vou colocar essa trouxinha aqui na minha planta, fica 9 meses, 90 dias aí. Então tá bom, às vezes um pouquinho, sei lá, né? Um simancolzinho, né? Vamos entrar nisso ou não vamos, né? Eu acho que vale a pena. A gente está no momento do planeta que a gente está vendo que as coisas que a gente faz com ele não são sem consequência, né? O preço vem. Então eu acho que assim, lógico, você pode pensar na sua casa, mas eu vou continuar usando adubação inorgânica aqui, tendo que pôr adubo toda semana, tendo que não sei o quê, enquanto a Monsanto tá aí, não sei o quê, sabe? Mas é o papel delas. A produção industrial, a produção agrícola, ela precisa disso. É só assim que a gente consegue manter essa produção que a gente precisa. Agora, a gente pode escolher fazer de outra forma. Eu acho que é aí que a nossa decisão se torna importante, né? É a mesma coisa, você vai no mercado, você pode pegar a sacolinha de plástico lá, colocar suas coisas e trazer. Você pode levar a sua de casa. Dá trabalho, é feio e não sei o quê. É escolha. Tem que pensar no bem maior aí. Da mesma forma que a adubação precisa para ter uma produção adequada, né, para a população de mais de 7 bilhões de pessoas, também vai precisar dos preventivos e dos pesticidas e tudo mais, que muita gente fica, mas não deve usar, mas se não usar, não tem comida. Não tem arroz para todo mundo, não tem. Não tem, é impossível. É usar com parcimônia isso aí, saber o que usar, aí que entra a ciência, a quantidade que pode ser usado ou não, disso daí. Mas, isso, é isso mesmo. Acho que ficou bem claro. O Odilon aqui comenta uma coisa que é interessante também, né? Que assim, que nem todos os adubos inorgânicos, eles são químicos. Que tem adubos também minerais, no caso de rochas que afetam menos o solo. Isso aí, mesmo sendo... O mineral é químico também, né? Essa história do que é químico e o que não é, tudo é químico, né?
né? Você falou lá que tem átomo é químico, então você é químico, eu sou químico, esse celular aqui que eu estou falando aqui, então isso aí, o que vai acontecer? O que a gente fala de orgânico? Ele vem, a adubação inorgânica, ele tem como fonte de produção uma matéria orgânica, que aí é fácil a gente definir o que é uma matéria orgânica, né? É matéria proveniente de resíduo animal ou vegetal. Né? Então você pega lá cama de frango, torta de mamona, esse tipo de coisa. Agora, lógico que se você for procurar, você vai encontrar adubação dita inorgânica no mercado com suplementação de químico, né? Com suplementação de sal, com suplementação de um sal ou outro. Isso acontece. Isso é normal. Mas felizmente a gente tem uma legislação que funciona até hoje, que você consegue saber se isso acontece. Então, se você for comprar um adubo, você tem como ver lá na formulação dele, se foi suplementado, como é feito, tudo mais, né? Então, é isso aí. Agora, você falar de químico, aí é tudo químico. Não adianta. Tudo químico. Química é uma coisa que ninguém vai escapar, porque todo mundo é feito de moléculas. Não, isso aí não tem como, é tudo químico. O que a gente fala, o que a gente fala de adubação química, né? Clássica. Que é essa proveniente da produção, quando você produz o adubo de forma química. Então eu vou lá, pego a rocha, extraio, através de reações químicas eu produzo um fertilizante. Eu vou lá, pego o petróleo, através de reações químicas eu produzo o meu fertilizante nitrogenado, por exemplo. Né? Então isso aí é o que a gente chama de adubação inorgânica. E adubação química. Já a adubação inorgânica é quando eu pego uma fonte inorgânica, de origem animal, de origem vegetal, e aí transformo isso em um fertilizante. Né? Essa transformação é feita por micro-organismos e ela passa pela mineralização dessa matéria orgânica. Porque a planta ela vai absorver muito pouco matéria orgânica. Né? Carboidrato e tudo mais. Ela vai absorver mesmo são sais. E aí por isso que os micro-organismos são tão eficientes, são tão primordiais. Eles precisam trabalhar esse fertilizante orgânico aí para a planta poder absorver isso de maneira... E como eles vão trabalhar no ritmo próprio, né? Cada um lá na sua cultura, na sua colônia, você vai ter essa liberação constante para a planta, porque está todo dia trabalhando, todo dia a colônia mineralizando aquilo ali. E aí você tem essa constância na liberação desse adubo para a planta. Uhum. Comentário do Daniel do Bonsai Arte Suave é sem falar na saúde das plantas em si, né? Né? Claro, bem lembrado. O Shokunin, o Militino, ele também fez parte do curso Como Fazer Bonsai. Ele entrou também. Falar nisso, acabei de esquecer de perguntar para ti no início. Mas deixa lá, depois tu fala. Beleza. Fala que, na opinião dele, para colecionador, ele prefere orgânico porque o controle do desenvolvimento da planta, que no químico espicha muito. Isso é uma pergunta interessante que eu não tinha me lembrado. O que dizem, que até hoje eu também aprendi dessa forma? Quando dá muito nitrogênio, muitos sais, a planta meio que a célula alonga para encher de água, como se fosse o cara na academia bombadão, e não é forte. Na hora de levantar um peso, ele se borra todo. Então, tem isso. Aí, sempre teve essa analogia, né? Que a planta quimicamente adubada, ou seja, com adubo orgânico com sais, ela não seria uma planta tão resistente a pragas, até a parte, como ela se alonga muito rapidamente, ela ficaria meio frouxa e tudo mais. Isso tem um fundo real? Então, a gente tem que lembrar agora que a gente tem que falar de plantas e plantas, né? As plantas são diferentes entre si, né? Tá. E assim, esse crescimento ele é controlado primeiramente pelo material genético da planta, né? Não adianta eu querer que uma caliandra cresça do mesmo jeito que cresce uma cana, na mesma velocidade. Isso nunca vai acontecer, porque a genética da caliandra é diferente da genética da cana, né? Agora, além desse material genético, além desse material genético aí, o que vai contribuir também para o crescimento, para o desenvolvimento da planta é o ambiente. Então, e essa carga ambiental ela é bastante forte, né? Se você criar, por exemplo, a mesma caliandra no claro e no escuro, elas vão crescer de forma totalmente diferente. Com adubo, sem adubo, com solo arenoso, com solo orgânico, é completamente diferente. Então, essa carga ambiental é bastante forte. Mas, sem dúvida, você tem influência. E aí, depois a gente tem que falar que a gente tem dois tipos de crescimento em planta. A gente tem crescimento apical, que vai sempre dar
pela gema apical, né? A gema no ápice de cada galho. Esse crescimento, geralmente, ele tem uma dominância muito grande nas arbóreas, porque a planta é o crescimento que faz com que ela busque luz, né? Como que ela ganhe espaço dentro da floresta e tudo mais. Então, é um crescimento que geralmente tem dominância muito forte. Que é o nosso foco, né? As arbóreas, né? Isso, arbustos, a gente só trabalha com isso. E aí tem um outro crescimento, que é o crescimento em espessura. Que aí só as arbóreas vão ter crescimento em espessura, que é o nosso caso, que a gente usa arbórea. E aí esse crescimento em espessura, geralmente ele perde por crescimento em comprimento. Então aí você tem que avaliar o momento da sua planta, como que ela está, o que você quer, né? Com certeza, você fornecendo essa adubação de forma mais rápida, esse crescimento apical ele vai ser favorecido, né? Porque aí a planta vai ter aquilo ali em grande quantidade, ela vai crescer ápice e o galho vai crescer e tudo mais. E aí, quando você cresce muito em comprimento, falta energia para você crescer em espessura. Então a planta deixa esse crescimento em espessura para um outro momento. É por isso que a gente tem que fazer poda no bonsai, né? Porque a gente vai querer deixar ele mais robusto e tudo mais. Então esse crescimento apical, ele vai sempre prevalecer sobre o crescimento em espessura. E aí ele é muito favorecido com adubação inorgânica, ele é muito favorecido com adubação de forma geral. E como a adubação inorgânica ela é mais rápida, né, ela tá ali, tenho comida, não tenho comida, agora eu tenho comida em excesso, a planta vai pegar aquilo tudo. E aí ele vai ser favorecido grandemente. Então muitas vezes pode acontecer, né, de você ter galho que cresceu demais e fica fraco, afetar a saúde da planta como um todo. Isso acontece sim. Tá. Eu queria avisar que eu estou anotando todas as perguntas, tá? Tem um monte de perguntas. Não sei se eu vou conseguir responder a todas ou responder um pouco, pelo menos, porque a gente tem hora, a gente vai acabar em 1 hora a nossa live, tá? Quer dizer, a live inteira dura 1 hora. Eu não posso, até porque o Fabrício tem compromisso depois, então eu não posso fazer uma segunda sessão. Pode ser que role, se eu fazer uma negociação com o Fabrício, uma segunda live para responder, de repente, né, Fabrício? Podemos sim, lógico, com certeza. Para responder, tem várias perguntas muito legais, tá? E eu não consegui ver tudo para baixo ainda, tem mais ainda. Então, só avisando, né, que pode ser que eu não consiga responder, vocês me desculpem, mas a gente tem 1 hora e o assunto eu sei que é grande, é um assunto muito legal. E grande e fascinante, né? A gente fica falando aqui horas e horas sobre isso. O nosso convidado aqui é uma autoridade, então a gente tem como julgar bastante do cara e tem muita coisa ainda para perguntar, e eu vou perguntar aqui, mas eu queria perguntar uma coisa que eu ia falar no início. O Fabrício me deu a honra de ser meu aluno no curso Como Fazer Bonsai, e eu queria, de repente, tu gostou? Tá gostando? Tá lá ainda, né? Como é que tá, Fabrício? Gosta de Nossa, falar do gostei. Gostei bastante, porque assim, eu cultivo planta com a intenção de fazer bonsai desde os 18 anos. Né? Desde os 18 anos de idade. Mas assim, no empirismo total, sem saber nada, vai, corta, poda. Lógico que com a entrada na universidade, em me tornando botânico, a gente vai adquirindo algumas informações, né? Alguns saberes aí que vai te conduzindo um pouco mais. Então eu precisava fundamentar meu conhecimento. E aí já te conhecia, né? Sabia da sua competência, sabia do seu trabalho sério que você desenvolve aí há muito tempo com bonsai. Falei, não, agora vai. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Você consegue fundamentar todos esses conhecimentos e torná-los, né, sólidos ali com esse curso. E principalmente o que me motivou é que é um curso para iniciante. O cara não sabe nada, ele entra ali e ele vai conseguir desenvolver aquilo tudo. Porque a gente sabe que para você cultivar bonsai passa pela jardinagem, passa pela adubação, passa pela rega, né? Um monte de coisas que não é só podar e passar araminho e entortar e tudo mais, né? Então o curso e é um curso com bastante conteúdo. O Fabiano está sempre disponível, tem um grupo lá com uma galera bem entusiasmada e sempre estudando, é muito legal, vale muito a pena, eu recomendo. Valeu, meu amigo. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, ó. O Luciano fala assim, o Luciano Muniz, até as grandes produções evitam ao máximo o uso de químicos devido aos custos. A Embrapa, no caso, exporta tecnologias para isso. E o Gil está falando aqui,
O japonês só usa orgânico, ele bota uma regra aí. Isso aí, tu tem noção disso? Se realmente, para mim isso aí é uma novidade. E o japonês, bem que o japonês também não tem nada lá de terra para cultivar. Eu sei disso que eu fui lá e vi. Cada um tem um lote. No ladinho tem coisinha um pouco maior, mas lá eu morei no Japão, em um lugar que era interior. Morei na província de Fukui, na cidade de Ono, é um buraco, é bem um lugar muito, muito fechado, e o que eles tinham lá eram lotes, lógico, eram lotes tipo de 50 por 20, onde eles cultivavam as coisas tudo deles, então eles tinham um pouco. Eu acho que de repente ali poderiam trabalhar de forma apenas orgânica, sim, é pequeno, mas afirmar que Japão só usa orgânico, eu não sei, tu sabe disso? Eu não tenho também eu não tenho essa informação não, e eu acho muito difícil qualquer país que seja, por mais desenvolvido que seja, porque é difícil a gente falar isso, mas o Brasil é líder em tecnologia agrícola, né? A gente é ponta no mundo aí para técnicas de produção e tudo mais. Então a gente tem bastante conhecimento, tem a Embrapa aí fortíssima que faz pesquisa nessa área, então a gente manda bem nesse aspecto. E nem a gente consegue produzir, né, nessa. E olha que a gente tem sol o ano inteiro, tem água para o Brasil inteiro, tem um solo de qualidade em quase todo lugar. Imagina, é covardia absoluta você comparar a quantidade e a qualidade do solo brasileiro com relação ao japonês, cara. Sabe? Não tem nem o que falar. Então, nem a gente, com toda essa sorte que tivemos, a gente consegue fazer isso. Então, porque hoje em dia, Fabiana, as plantas agricultáveis, né, as plantas cultiváveis, elas têm uma demanda por adubação muito grande. Se você pegar o milho, hoje, o milho que a gente comercial, a espiga é gigantesca, com grãos gigantescos, cheio de amido, né? A planta não consegue produzir amido do nada. Tem que ser taxa fotossintética cada vez mais alta, e taxa fotossintética cada vez mais alta requer absorção de água cada vez maior, absorção de nutrientes cada vez maior. Então, eu não consigo ver o orgânico suprindo aí na mesma escala que o químico. Certo, é muito. Mas agora que existe pesquisas nesse intuito, existe. Isso é uma área crescente. A gente está sempre procurando fazer melhor, né? A Embrapa está aí, as universidades brasileiras estão aí, os institutos de pesquisa, sempre procurando fazer melhor. Sempre procurando. E hoje em dia, na ciência e em parte da indústria, não é mais aceito você produzir por produzir. Sempre o ambiente é levado em consideração. Daí o surgimento da nanotoxicologia, né? Então estamos fazendo nano, vendendo para a galera aí, mas será que isso faz bem? Se os caras tivessem esse mesmo cuidado que estão tendo com o nano, com os plásticos na década de 50, cara, a gente não teria os oceanos de plástico que a gente tem hoje por aí, né? Porque na época a gente não sabia ainda muito do impacto, não sabia o que ia acontecer. Então, hoje em dia a ciência não é mais assim. A ciência sempre já está preparada e preocupada sempre com essa produção sustentável, né? Sei, Então, tô anotando aqui tudo. Cara, tem muita pergunta. E é tudo pergunta legal, sabe? Então, gente, já tô pedindo desculpa direto aí, porque não sei se eu vou conseguir ler tudo. Provavelmente vai ter que sair uma outra pra gente poder falar o que a gente quer falar, que vai ser a base para uma outra. Até para surgirem novas perguntas, né? Não vai ter como escapar, não. Uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que estava aqui já sobre a adubação orgânica, né? O cultivo para colônia, tá? A colônia de EMs, ele é baseado realmente, a alimentação desse EM, a adubação, ele depende de açúcares, no caso, a diversidade também do material orgânico que a gente joga ali no solo, né? É importante para a diversidade dos nutrientes que serão também disponíveis, tá? Então, quem me ajudou também nessa formulação foi o pessoal dos meus ADM lá do grupo, me ajudam muito, né? Tiago, Alex, Adriano, Diego, tem uma turma maravilhosa lá que está sempre me ajudando. E eles estavam, inclusive, falando isso daí. O que eu quero te dizer? Primeiro, preciso estar sempre colocando açúcares, carboidratos no substrato
de que forma para poder alimentar os EMs e assim eles mineralizarem e deixarem esses sais de forma fácil para as plantas absorverem. E quanto mais eu diversificar a adubação, tipo, eu posso usar o bocashi X que a empresa tal fabrica, mas o outro bocashi, a gente sabe que bocashi, na verdade, é uma receita que não é uma receita dura, é uma coisa que, dependendo da empresa, eles mudam o que é, porém, o que eles têm sempre de comum é que o bocashi, ele é inoculado por micro-organismos eficientes. Nem sempre os mesmos. Eu mesmo aqui eu vendo aqui na Fuji Bonsai o Triaterra Active, que é baseado em bactérias, que são mais fortes, ficam mais tempo. Mas a gente tem uma linha gigante de micro-organismos, que a gente já falou em várias outras, né? Lives e vídeos e mini cursos. O Rock anda falando também muito, né? Que é da onde vem uma grande parte da nossa preferência, vamos dizer, predileção em estudo do orgânico hoje. E então, a pergunta, falei para fazer a pergunta que é simples. É que tu tá falando muito, aí eu não sei. Não, eu entendi sua pergunta. A gente tem que pensar o seguinte, primeiramente, o micro-organismo, ele muitas vezes a colônia, ela é muito mais sensível do que a planta. Muitas vezes a colônia do micro-organismo, ela vai ter muito menos ferramentas para responder a alguma alteração ambiental do que a planta tem, né? A planta, por exemplo, faz 30 graus, ela está lá linda, faz 13 graus, ela continua linda, chove menos, chove mais, ela continua, né? Tem raiz profunda, ela no solo. A colônia, muitas vezes, não tem essa capacidade. Então, ela é mais sensível, ela sofre mais impacto. Agora, a planta, a colônia de micro-organismos, ela é heterotrófica, ela precisa de alimento sempre. Se você diminuir a oferta de alimento, você vai diminuir sua colônia. E aí volta a regra da biologia. Se você diversificar essa alimentação, você vai diversificar, vai ser melhor ainda para a sua colônia, para a saúde da sua colônia, né? Porque você falou o caso do bokashi. O bokashi, a formulação final dele tem muita relação com o precursor, né? Com o que eu usei para produzir esse bokashi. Qual o organismo que eu usei para produzir esse bokashi? Então, eu não vou ter, por exemplo, bokashi. É muito difícil eu ter bokashis iguais, se você depois não passar por um processo de formulação ali, né? É meio que igual vinho, né? Tem um terroirzinho ali, cada um vai ter o seu... E aí, nessa diferença aí, você vai ter uns com alguns sais em maior quantidade, outros com sais em menor quantidade, né? E aí você vai precisar, sim, diversificar sempre para você manter essa colônia saudável. Lógico, sempre vai ter aquele cara que fala, não, eu uso o bocashi de fulano de tal, há 30 anos, minhas plantas estão aqui lindas e maravilhosas, né? Tudo bem, isso aí é de cada um. Agora, eu duvido, se eu for lá fazer uma coleta do solo dele, se o solo dele não está mais pobre em termos de colônia, em termos de microbiota, do que um solo de um cara que faz alteração. E aí, se ele é mais diverso, volta à lei da biologia, ele é mais saudável. Tá, ótimo. Isso daí tem uma pergunta que eu tenho para te fazer aqui, inclusive o Edu, que também é aluno lá do curso Como Fazer Bonsai.com, tá fazendo aí, que é o substrato orgânico é melhor para a colônia de micro-organismos eficientes, no caso para fixação, né? O substrato inorgânico segura bem os micro-organismos eficientes. O que acontece? Tu sabe porque tu está dentro do nosso esquema também, então tu conhece como é que a gente faz o substrato mais ou menos do bonsai hoje no Brasil. A gente trabalha com caqueira cerâmica, de tijolo, né? Moído, não usa o pó. E a gente trabalha também com pedrisco, que é totalmente inorgânico mesmo e não tem retenção nenhuma. O caco cerâmico ainda segura um pouco de umidade, alguma coisa também de micro-organismos, mas normalmente tem-se a opção de colocar algum material orgânico ou não. Hoje, na minha escola, eu já trabalho com um percentual mínimo de matéria orgânica, porque eu não quero só manter a aeração, drenagem, retenção de umidade, e sim também, como eu trabalho com material orgânico e micro-organismos eficientes, eu gosto de ter um percentual alto de matéria para orgânica segurar aquela minha colônia, de retenção de EM.
né? Então, a gente faz nossas pesquisas aqui, Tiago, Fernando, Diego, percebemos que ao fazer um transplante a gente não estava vendo, lógico que a gente não vê tudo, mas nós não víamos aquele branco dos fungos, não víamos, poderia ter vários outros EM que não são visíveis, logicamente, até eu queria que tu comentasse sobre isso. Então, o que tu acha desse substrato que trabalhamos hoje? Então, a minha experiência com o substrato orgânico mostra, aí, como eu falei para você na nossa conversa, a gente tem experiência com o substrato orgânico trabalhando com grande quantidade de planta, né? Com um número grande de plantas, com várias repetições, com material controle, porque é assim que se faz ciência, né? E aí a minha experiência mostra que a adição de matéria orgânica no solo é extremamente eficiente para a planta, né? Se você pensar que esse material orgânico vai servir de alimento para o micro-organismo, aí você comprova a eficiência dessa adição aí do substrato orgânico, do material orgânico no substrato. Agora, tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, com a quantidade desse material orgânico que você coloca aí, porque você pode estar desbalanceando uma coisa. Aí é aquela história, é causa de briga, né? Eu coloco 50, eu coloco 100, mas aí você tem que pensar, planta por planta, condição por condição, né? De maneira geral, quando a gente está falando de planta cultivada, falando tomate, alface, feijão, né? A gente usa nos experimentos aqui nossos para garantir o controle, a saúde do controle de plantas, uma quantidade de 20% de matéria orgânica, né? E isso tem se mostrado, esse 20% tem se mostrado bastante eficiente. E aí garantindo a saúde dessas plantas. Agora, assim, é no nosso caso aqui, né? Eu, por exemplo, nunca trabalhei com lenhosa, nunca trabalhei com arbórea. Mas eu imagino que o impacto seja muito maior, porque a arbórea vai permanecer muito mais tempo naquele substrato do que a planta cultivada, do que a planta, né, do que a planta anual. Que é um tomate que eu planto, daqui a um ano eu vou lá, corto e jogo tudo fora. Né? Então essa adição, e aí você tem sempre que lembrar, você está trabalhando com micro-organismos, se você não fornecer nutrição para esse micro-organismo, a sua colônia vai morrer. Né? É fato. E aí, como você adicionando essa substância orgânica no seu solo, ela vai... E aí, lógico, qual matéria orgânica adicionar? E aí você vai ter matéria orgânica de diferentes fontes, né? E aí você vai ter... A gente tem usado bastante o bocashi aqui, que tem se mostrado um material refinado, de particulação refinada e tudo mais, que tem ajudado bastante a gente aqui. Tá. Achei interessante aqui uma pergunta. De repente falar de uma forma bem rápida e breve mesmo, porque não é interessante, mas né? Assim, ó, muitos bons aí está renomado, certo? Bonsaísta renomado aqui no Brasil, tem feito lives informando que a adubação química como osmocote não matam micro-organismos. Então, como entender melhor essas duas linhas? O que tu acha? Você falar que o osmocote mata micro-organismos é muito radical, porque, por exemplo, se você pegar uma planta, um substrato que foi adubado com osmocote, se você fizer uma quantificação de micro-organismo ali, você vai encontrar micro-organismo, né? Porque existem milhares de tipos diferentes de milhões de tipos de organismos e eles vão ter resistências diferentes, né? Agora, o que é provado pela ciência que acontece em adubação inorgânica? É quando você diminui essa riqueza dessa população. Você tem uma diminuição dessa riqueza. Então, se eu pegar lá o cara que adubou com osmocote, com adubação inorgânica, muito provavelmente eu vou encontrar um número de colônias, um número de organismos muito menor do que com adubação inorgânica. Isso vai afetar diretamente a planta? Aí é aquela história, dependendo do... Porque a adubação é um dos aspectos, né? A adubação química é um dos aspectos do cultivo de planta. Tem vários outros que podem ser. Se você fizer adubação orgânica ou inorgânica e não regar direito, por exemplo, você vai matar a sua planta, né? Então, mas é sabido que a aplicação de adubação química, ela vai influenciar na diversidade na microbiota. Isso aí já é ponto facultativo.
Sim, ó, o professor Carlos está falando aí. Talvez essas linhas existam porque podemos pensar que baixas concentrações de adubação química podem interferir menos. Sim, com Interfere certeza. menos. Na E aí verdade, o é que aquela história, sempre vai sobrar micro-organismo, porque sempre vai ter, não sempre mata vai tudo. ter, e ele vai ter sempre, ele vai sempre fazer o trabalho dele. Imagina, você tem um espaço de um vaso lá de 20 por 20. E aí você tem 20 colônias diferentes. De um dia para o outro, você tem 10 colônias. Diminuiu metade. Essas 10 colônias, elas vão ocupar o espaço que tinha, que essas outras 10 que morreram deixaram. Então elas vão crescer e vão tomar o espaço e vão continuar fazendo o papel de mineralização e tudo mais. Então você eliminar a adubação química, eliminar o micro-organismo, isso aí não existe, não. Agora que diminui a variabilidade, né, desses organismos, isso vai acontecer. A diversidade vai diminuir. É tipo a água que da distribuidora, a água clorada. Normalmente ela nem chega a ser substancial o que o cloro, porque o cloro é um sal problemático, né? O cloro a gente usa para matar, né? Para desinfectar. A gente usa para matar a bactéria. Para matar a bactéria. Para isso serve. É isso que faz. Porém, ele é volátil, né? Se tu deixar de um dia para o outro, tu pode pegar aquela água que já está tranquilo. Isso, mas, né, mas nem todo mundo tem essa facilidade. Eu, muitas vezes, aqui não tenho. Eu tinha coleta de água da chuva, hoje eu não tenho mais. Tive que fazer um banheirinho no lugar onde estava a minha caixa d'água, tirei, hoje eu tenho que molhar tudo com a água da distribuidora. Usa esse telhado aí, Fabiano, para fazer coleta de chuva de novo. Isso é fundamental. Exatamente. O meu problema é onde colocar a caixa da que eu tinha. Eu tive que botar um banheiro, era mais fundamental aqui. Reservatório é sempre complicado, né? É complicado. Então, bem, logo, logo, eu acabei não marcando aqui o tempo, mas eu acho que já estamos quase no laço para terminar. Então vamos ficar meio que de olho, porque a gente não vai poder renovar essa live, tá, gente? Então, só falar uma coisa, de repente, de forma... O Thiago Leitão até tinha perguntado para mim, dado essa sugestão, qual o tempo de vida que tem os EMs em geral, assim, né? De quanto e quanto tempo precisa recolonizar ou adubar novamente. Muita gente fala em colocar EM semanal, é o que eu faço aqui também, de forma foliar, depois eu boto de forma solo, o que tu acha? Então, você tem que pensar sempre que os micro-organismos eles são colônia. Né? Você tem um grupo de micro-organismos vivendo ali em colônia. E aí, essa colônia está viva, né? Morre. Para esse micro-organismo ser o tal do micro-organismo eficiente, né, a gente precisa que essa colônia esteja sempre no ápice. A gente precisa sempre que essa colônia esteja sempre em grande número, para que essa eficiência seja verificada. Porque senão vira solo qualquer. Tem um micro-organismo aqui, um ali, né? Para você garantir essa colônia sempre no ápice, você tem que fazer reaplicação. E aí semanal é o indicado, né? Porque você fazendo a reaplicação semanal, você garante que você vai ter a sua colônia sempre no ápice. Tá caindo um pouco, né? Tá caindo o número de indivíduos, tá morrendo e tudo mais, você faz a reaplicação. Não pode esquecer que não adianta reaplicar se você não tiver comida para o organismo que você está colocando. Adubar, tenta colocar o EM apenas. Não adianta colocar a bactéria morrer de fome no seu solo, não adianta nada. Tem gente que compra o Triaterra Active e aí eu digo assim, tá, você vai comprar o Triaterra Active, você está adubando com o quê? Não, vou botar isso aí não é adubo. Não, micro-organismo não é adubo, só quando ele morre ele fica... Isso. E por ele morre uma vez só. Morreu, acabou o micro-organismo. Não é gato, assim, né? Precisa do adubo, é isso mesmo, precisa do adubo. Esse consórcio é importante. Isso mesmo, coloca lá vários adubos, eu tenho aqui o Thai Gold, mas existe uma infinidade, logicamente, né? Uma coisa que eu tinha para te perguntar é sobre a adubação foliar, eu acho que isso vai até meio grande, uma vez tu fez tu explicou para mim de uma forma simples, porque muita gente fala mal e diz que não existe essa adubação, que não funciona a adubação foliar. E tu falou para mim uma vez, uma explicação que eu gostei muito, quem sabe tu pode dar uma replicada aqui pro pessoal, para poder... Então, a adubação foliar, como o nome fala, é você colocar o adubo na folha da planta.
O que é a folha da planta? A folha da planta é uma estrutura que ela tem quase que só epiderme, né? Ela é bem fininha, achatada, né? Com uma área muito grande, quase que só epiderme. Toda essa epiderme da folha, dos dois lados, em algum caso. Desculpa, gente, vamos começar agora a segunda parte com o Fabrício. Ficou no ar uma pergunta e eu tinha outras perguntas também para fazer para ele, mas a gente vai ter que marcar em um outro momento, né? Vou chamar ele aqui agora e vou retomar esse papo aí, tá bom? Depois eu vou disponibilizar isso aí também no YouTube. E aí, Fabiano, voltamos. Fabrício, gente, eu renovei o cachê com o Fabiano, ele concordou em pagar um pouco mais, aí eu resolvi voltar. Vou ter que fazer, o que eu vou fazer, né? Rapaz, vai sair caro. Então, só retomando bem rápido, Fabrício, nós vamos falar porque eu sei que tu tens um compromisso e eu vou precisar fazer também. No final, vamos marcar então, se tu me permite, a gente marca no futuro uma próxima. Com certeza, vamos sim. Tem muitas perguntas aqui, eu queria pedir mais uma vez desculpa a todo mundo, não consegui fazer todas as respostas, as perguntas para respostas, e inclusive tem 2 ou 3 perguntas minhas aqui que eram bem legais também, sobre danos ambientais, sobre usar o material orgânico ou próprio adubo orgânico no substrato, sobre micro-organismos decompositores. Então eu tenho várias coisas interessantes para perguntar ainda para o Fabrício. Porém, e eu deixei ele com uma pergunta que é para falar sobre a adubação foliar. E ele estava no meio dessa resposta aí. Por favor, me desculpa, meu amigo, mas... Imagina, vamos lá. Então, essa é o que eu estava dizendo. A folha é essa lâmina, né? Com praticamente só superfície, e aí ela é cheia de estruturas que a gente chama de estômato. Né? Esse estômato ele é um poro, um buraco que tem dentro da planta. Ele tem 2 células guardas que vão abrir e fechar, de acordo com a determinação da planta e da condição ambiental. E aí, uma vez aberto esse estômato, ele expõe água. Né? Ele vai expor água. Essa água, o que acontece? Para que ele faz essa exposição dessa água? Para o CO2 que está na atmosfera se dissolver nessa água e a planta absorver CO2. Até porque não tem CO2 no solo, não dá para ela absorver CO2 pela raiz, tem que ser pela atmosfera. Se, junto com esse CO2, você aplicar potássio, nitrogênio, fosfato, manganês, a planta vai absorver. A planta vai absorver da mesma forma. Então, tem uma grande eficiência, sim, a adubação foliar. Lógico que você tem que lembrar sempre que você está usando a adubação foliar em conjunto com a adubação de solo. Né? Não existe, por exemplo, em plantação comercial, você fazer aplicação de adubação foliar exclusivamente, não fazer correção de solo, não fazer trato de solo, né? Isso aí não tem como. Então, mas a adubação foliar, ela serve... eu uso a adubação foliar como um impulso a mais na produção das minhas plantas. Ou quando eu quero uma menor influência do adubo químico no solo. Porque muita gente fala, não, você põe adubação foliar, acaba caindo no solo e a planta absorve e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, como cobrir esse vaso. Né? Você põe uma estrutura ali, cobre, faz adubação foliar. Então, a interação desse adubo químico com o solo vai ser menor. Então, é nessas 2 condições que eu uso adubação orgânica. Sempre que eu quero aumentar a minha produção, né? Aumentar o número de folhas, aumentar a saúde, o vigor da planta, de forma geral, e quando eu quero também poupar meu solo do efeito desse adubo químico aí, né, nessa estrutura. Beleza. Eu não sei se eu fui claro, se vocês conseguiram entender, mas é basicamente isso. Agora, falar que a adubação foliar não é eficiente, isso aí é impossível, porque a planta vai estar lá com o estômago aberto, cheio de água. Você pensa, se você consegue dissolver um gás na água, você imagina um sal, né? Já colocou uma colher de sal dentro da água para ver o que acontece? A dissolução é imediata. Então, se você fizer a aplicação desse sal nesse estômago, a planta vai trazer para dentro e vai utilizar com muita eficiência.
Eu entendi assim, a folha tá ali, tu jogou o sal fica preso. O estômago tu abriu, larga a água que tá dentro dele e tudo mais, aquilo dissolve. Antes dele fechar, aquilo vai entrar também. Mais ou menos isso de forma Com grosseira. certeza, você expondo essa água, tudo que for passível de dissolução na água, sal é muito, muito solúvel em água. Né? Todos os íons aí são muito solúveis em água, e aí ele vai conseguir dissolver e a planta vai trazer isso para dentro, com certeza. Isso aí já é Tá. comprovado cientificamente, não tem como contestar. Beleza, então. Tem um cara perguntando aqui se todos os nutrientes serão absorvidos de uma só vez. Não, depende. Depende. Pode acontecer de todos os nutrientes ser absorvidos de uma mesma forma. O que vai acontecer é que você não tem essa distribuição tão uniforme dos nutrientes para a planta pegar tudo de uma vez. Mas a planta tem mecanismos ativos de captação de nutrientes. Então ela vai trazer tudo para dentro. Né? Lógico que se você tiver mais concentrado de nitrogênio, que geralmente é assim a adubação, né? O NPK sempre está em maior concentração. Então a absorção desses sais vai ser bem maior do que os outros. Mas a planta consegue, tem essa capacidade de absorver tudo sim ao mesmo tempo. Beleza. O que vai influenciar é o que você coloca nesse seu fertilizante, né? É a concentração desses nutrientes. Certo. Beleza. Cara, queria te agradecer, tá? Desculpa eu tomar o tempo além do que era para ser tomado, né? Mas eu vou ficar aqui ainda dando os últimos, falar o que tem para falar aqui pro pessoal, mas eu sei que tu tens um compromisso, então agradeço demais e já agradeço de antemão uma segunda live. Eu gostaria de agradecer você pelo convite, pela oportunidade de falar sobre planta, falar sobre micro-organismos, falar sobre cuidado com o meio ambiente, falar sobre cuidado no solo. Isso é uma coisa que me dá muito prazer e conscientizar as pessoas desse uso eficiente, do cuidado com o solo, uso eficiente dos nutrientes, isso é muito importante. A gente está vivendo uma época que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, prestar atenção no que a gente está fazendo, tem consequência. Então, eu queria muito, muito agradecer o convite, uma oportunidade muito grande. Eu estou ainda aprendendo a lidar com esse negócio aqui de câmera, mas um dia eu fico bom igual você. Eu estou aprendendo todo dia aqui. Grande abraço, Fabiano. Vai mudando. Um abraço, cara. Obrigado, hein? Até mais, Fabrício. Até mais. Então, gente, o Fabrício vai fechar lá. Eu vou falar com vocês aqui só uma coisa. Essa semana ainda, no dia 30 de maio, vai ter uma live com o professor Carlos e a professora Andressa, lá de Porto Alegre. Vai ser muito, muito legal, que eles são pessoas muito legais e estão sempre fazendo vídeos muito bacana. Quem não conhece eles, estão fazendo vários vídeos, fizeram um canal, tá? E também estão um canal no YouTube e estão fazendo vários vídeos educativos, científicos e tudo mais no Instagram. Então aproveitem para conhecer o professor Carlos Leite e a Andressa, que é a esposa dele, e a gente vai falar sobre as influências, sobre as intervenções nas plantas. Não percam, sábado, 18 horas aqui, tá bom? Eu vou anotar todas as perguntas que foi feito para o Fabrício, tá, gente? Algumas eu até poderia responder, mas eu vou deixar para ele, até porque foi feito para ele, e a gente vai marcar uma próxima, e a gente vai responder todas essas perguntas que vocês fizeram, e quem sabe até algumas mais, mas a gente não pode aproveitar demais o professor, porque ele estava ocupado, tá bom? Eu não lembro o nome do canal do professor Carlos Leite, mas ele, de certo, vai botar aqui. Eu sei que ele estava aqui até agora. Então, de toda forma, entrem no Instagram do Carlos, Carlos Leite. Eu sigo ele, então não vai ser difícil de encontrar. Eu sigo também a professora Andressa. E tá aí ele, ó, Bonsai e Ciências. Obrigado, professor. E o professor Carlos, ele é aluno do Júlio Weg, e ele tem uma história bem bacana já dentro do bonsai, né? E é um cara que estuda bastante, então isso é muito, muito legal, tá? Sigam @profcarlos_leite, que é o Instagram dele também. Eu vou acabar de anotar todas as perguntas que foi feita aqui, tá, gente? Teve que fazer
uma segunda sessão na live, porque a gente meio que se descuidou. Ele tinha um programa para fazer agora, ele tinha trabalho para fazer, mas eu estou aqui com 2 páginas cheias de perguntas e a gente vai fazer um vídeo ou uma live falando sobre isso daí, tá bom? Semero Bonsai, saludos de Venezuela, saludos amigo. Muito obrigado, pessoal. Eu vou então anotar aqui se teve mais alguma pergunta. Deixa eu ver que eu não tenha anotado. Eu acho que não. Bem, de toda forma, se teve gente, por favor, façam novamente depois. Desculpa quem entrou agora, né? E fez pergunta e eu não tenho como botar. O Edu perguntou aqui ainda se é durante o dia ou a noite. É melhor para adubação. Então, gente, muito obrigado. Estou anotando aqui, desculpa a vergonha de anotar, mas eu não quero perder nada, nada, nada. Fizeram várias perguntas legais e eu não pude fazer porque 1 hora roda muito, muito rápido, tá? O Erickson perguntou aqui se na aplicação do adubo químico via foliar eu posso aplicar juntos os micro-organismos. Eu tenho essas respostas, mas eu não vou te falar porque eu vou deixar o professor falar. Tá bom, meu amigo? Muito, muito obrigado, gente. Então, até sábado, às 18 horas aqui, eu vou estar novamente com o professor Carlos e a professora Andressa falando de um assunto muito, muito legal, continuando essas lives educativas e estudando, porque eu acho que é a pegada mais interessante para quem realmente quer aprender. Tá bom? Grande abraço e até uma próxima.